Boa noite, queridos irmãos da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles, do Centro Espírita Regeneração. Estamos iniciando o nosso ESD Online desta noite, com alegria sempre renovada por nos reencontrarmos no estudo. Hoje nós teremos o estudo do capítulo 8 do Guia para Estudo da Doutrina Espírita, cujo tema é os 3 aspectos do Espiritismo e suas consequências. Quem vai fazer a apresentação do capítulo é a nossa querida amiga, companheira Anilska Medeiros, que vocês não conhecem. Que nós possamos também dar boas-vindas aos que estão se agregando ao nosso ESD Online de outras casas. Nós estamos felizes porque outros companheiros estão chegando para estudar conosco. Então, que nós possamos ter um estudo proveitoso, uma noite de muito aprendizado. Vamos orar, pedindo aos bons espíritos que nos assistam, que inspirem a Anilska, e que nos ajudem a compreender este capítulo tão importante do nosso estudo sistematizado da doutrina. Jesus, amado Mestre, estamos todos unidos em pensamento, buscando compreender as lições do Consolador. E com certeza, Jesus, vamos nos enriquecer hoje um pouco mais com os conhecimentos que vamos adquirir. Que nós possamos iniciar o nosso estudo em Teu nome e em nome de Deus acima de tudo. Passamos a palavra a Anilska. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Vamos compartilhar aqui a tela. Muito bem. Deixa só eu tirar o som de alguém aqui que está com som, que está interferindo. Pronto. Então, vamos começar. Então, como o João Luiz disse, a aula de hoje é a aula 8 do Guia para Estudo da Doutrina Espírita, que está ali bem evidenciado no slide de início. E ela se intitula Os 3 Aspectos do Espiritismo e Suas Consequências. A bibliografia está aqui, os livros da codificação, os que estão no guia, estão listados aqui, o Livro dos Espíritos, né? O tema está lá na conclusão 7, o Livro dos Médiuns, na introdução, o Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, na introdução 1, e a Gênese também na introdução. Lembrando para vocês que a dinâmica desse estudo é a seguinte: ele é feito por temas. O tema de hoje é os 3 aspectos do Espiritismo e suas consequências. Então, tudo que foi lido dentro dessas referências aqui, nós só vamos nos ater ao que tem relação com os 3 aspectos do Espiritismo, que ajudam a entender esse tema. Esses trechos, esses textos dos livros citados, eles tratam de outros assuntos, mas nós não vamos nos prender aos outros assuntos. Tanto é que quem já observou o guia, já olhou a sua relação de temas, vai entender que esses textos, essas páginas, elas voltam numa outra oportunidade, mas onde a ênfase vai ser dada em um outro aspecto do estudo. Então, por exemplo,
Na introdução 1, o objetivo desta obra, a gente hoje vai estudar aquilo que concerne aos 3 aspectos do Espiritismo e suas consequências. Na semana que vem, quando nós formos estudar a moral evangélica do Espiritismo, nós vamos novamente estudar a introdução 1 do Evangelho, mas com a ênfase da moral dada ao tema moral evangélica do Espiritismo. Assim, a gente vai revisitando os textos de Kardec e vai consolidando o entendimento do tema. Não é uma leitura de carreira, como a gente fala, nem uma leitura de capa a capa. É uma leitura buscando compreender o sentido de cada ideia que está sendo desenvolvida. Então, dito isso, vamos citar os outros livros que eu vou usar como subsídio, sem me aprofundar muito, que não estão no guia. Então, nós vamos usar um trecho do preâmbulo do que é o Espiritismo, vamos usar a Revista Espírita de dezembro de 1868, do tema que trata da sessão anual comemorativa dos mortos. Vamos citar ainda o Salvador Gentili, lá no Anuário Espírita de 1983, organizado pelo Instituto de Difusão Espírita, e vamos citar Chico Xavier e Emmanuel no livro Fonte de Paz. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo. Então, já para iniciar, nós vamos trazer um trecho do preâmbulo de O que é o Espiritismo. Kardec vai dizer lá assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e da sua relação com o mundo corporal. Então, essa é uma definição que vocês devem decorar. Decorar porque vocês vão aprender como ela é composta, então guardem essa definição. O que é o Espiritismo? Como defini-lo? É uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e da sua relação, das suas relações com o mundo corporal. Isso é o que vocês precisam consolidar para que possam explicar claramente a doutrina espírita quando precisarem falar sobre ela. Está lá no que é o Espiritismo, já disse isso. Deixa eu passar aqui. E aí, a gente começa a desenvolver o tema, afirmando, segundo Kardec, que o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. O científico, das manifestações, o filosófico, dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e o religioso, que é a aplicação desses princípios. Você vai ler lá na conclusão do Livro dos Espíritos, e Kardec vai dizer: o Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos: das manifestações, dos princípios e da filosofia que delas decorre e da aplicação desses princípios. Dividindo essa frase, a gente encontra aí os 3 aspectos, mostrando já de início quais são os 3 aspectos do Espiritismo: ciência, filosofia e religião. E aí, Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele vai falar que essas ideias espíritas, no entanto, a ação das ideias espíritas, a ação que elas exercem sobre as pessoas, ela não é idêntica, nem no mesmo grau em todos aqueles que se dizem espíritas, que professam o espiritismo. Então, nem todas as pessoas, elas compreendem, apreendem e vivenciam esses 3 aspectos da doutrina espírita de maneira igual. Isso vai acontecer de acordo com o nível de consciência, de acordo com a vivência de cada um no âmbito da doutrina espírita, de sorte que nós vamos ter 3 classes de adeptos.
A primeira classe, ou 3 graus, ele diz, 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos. Os espíritas, adeptos do espiritismo, que creem nas manifestações, que é um dos aspectos, nós vimos lá no slide anterior, e se limitam a comprová-las, que é chamado, lá no Livro dos Médiuns, em outra parte, ele vai chamar de espírita experimentador. Segundo grau de adepto, os que lhe percebem as consequências morais, que lá no Livro dos Médiuns ele vai chamar de espírita imperfeito. E terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral, que ele vai chamar de cristão espírita ou verdadeiro espírita, espírita perfeito ou verdadeiro espírita. Então, a gente faz uma correlação. De acordo com a compreensão e com a vivência do espírita, em um aspecto mais do que no outro, você vai ter esses 3 graus de adeptos. Os 3 podem ser chamados de espíritas, mas a ação do espiritismo neles é diferente. Então, existem aqueles espíritas que são chamados de espíritas, porque para ser espírita você tem que crer nos 5 princípios fundamentais da doutrina espírita que André apresentou aqui há 2 aulas atrás, algumas aulas atrás, que são a crença em Deus, a pré-existência e a sobrevivência da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Se você crê nesses 5 princípios, você é espírita. Daí, você vai ter o espírita que crê nesses 5 princípios, mas ele se limita a comprovar as manifestações. Ele só se interessa pelo espiritismo naquilo que toca aos fenômenos, que é o aspecto científico. Mas é espírita, porque está acreditando, está crendo nos 5 princípios. Você vai ter um outro grau de adepto que acredita nos 5 princípios, né? Compreende os 5 princípios e percebe no espiritismo, além das manifestações do aspecto científico, as consequências morais. Então, ele estuda a filosofia que dá a ele uma base para compreender as consequências, principalmente as consequências morais. Ele percebe, ele entende, compreende, acha coerente, acha racional, acha justo, e ele se foca muito nesse âmbito filosófico, de analisar as consequências. E você vai encontrar aquele adepto que, além de compreender os 5 princípios, além de compreender e comprovar os fenômenos, as manifestações, de perceber o alcance moral da filosofia espírita, que dá as respostas para as questões inatas no ser humano sobre a origem, o destino do ser, sobre a ideia de Deus, a ideia da criação do ser humano, e todas as questões que têm a ver com a filosofia espírita, mas não se limita a perceber, a compreender, a achar justa. Ele pratica ou se esforça para praticar a moral que decorre dessa filosofia. Mas Kardec vai dizer que qualquer que seja o resultado dessa ação, da ação que as ideias espíritas promovem nos indivíduos, se mais focado no aspecto científico, mais focado no aspecto filosófico ou mais focado no aspecto moral, qualquer que seja o resultado dessa ação, ainda que extremamente fraco, ele representa uma melhora para a humanidade. Será, quando menos, o de dar prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Lembra na semana passada, quando a Alessandra deu aula, que ela falou que o principal objetivo da doutrina espírita e que toca no progresso da humanidade é a destruição das ideias materialistas? Então,
Ainda que o indivíduo se torne espírita, mas ele dê mais atenção ao aspecto da ciência em detrimento dos outros, ele não é ainda um espírita perfeito, mas ainda assim já há uma melhora, porque ele já está tendo a prova da existência do mundo extracorpóreo, que é a parte que toca ao aspecto científico da doutrina, a relação entre o mundo físico e o mundo extrafísico, e implica isso tudo na negação das doutrinas materialistas. Então, o espiritismo tem que destruir o materialismo. E o indivíduo que, ainda que esteja só interessado em fenômeno, ele já está dando um passo à frente, que vai facilitar os seus outros passos, porque a gente vai ver que não basta focar em um aspecto só. Para que seja um espírita perfeito ou verdadeiro espírita, nós precisamos entender e vivenciar o espiritismo nos seus 3 aspectos. Para os que compreendem o espiritismo filosófico, veem nele outra coisa que não somente os fenômenos mais ou menos curiosos, diversos são os efeitos. Para aquele que já avançou em relação ao fenômeno, não se prende só ao aspecto científico, mas já compreende o aspecto filosófico, vê ali que a filosofia espírita traz resposta para as questões que nenhuma outra filosofia, nem materialista, nem espiritualista, tinha conseguido responder com clareza, com lógica, de forma racional, como a doutrina espírita faz. Para esses que já compreendem isso, e não somente os fenômenos mais ou menos curiosos, diversos são os efeitos ou as consequências, né? O item fala das consequências da ação desses aspectos na humanidade, então diversos são os efeitos ou as consequências. O primeiro e mais geral efeito que o espírita que avança além do fenômeno e que compreende e se esforça por praticar a filosofia e a moral que decorre dessa compreensão filosófica, o primeiro e mais geral efeito é o de desenvolver o sentimento religioso. Até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Quantos de nós já fomos assim antes de conhecer a doutrina espírita? Quantas pessoas a gente conhece ainda assim? Que não é de todo materialista, não. Que tem até um viés espiritualista. Mas é indiferente a essas questões espirituais. Não avalia, não para analisar, não raciocina, não adentra na filosofia. Por isso que Kardec vai explicar esse efeito de desenvolver o sentimento religioso naquele que até então, antes de conhecer a doutrina espírita, não tinha se debruçado nessa avaliação nas questões espirituais, vai advir o desprezo pela morte. Aí ele vai explicar, não é o desprezo, o desejo de morrer, porque o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro. A lei de conservação é uma lei divina e o espírita, como qualquer outro, e mais até, diríamos, ele vai defender a sua vida, porque ele compreende que o corpo é um instrumento para o seu aperfeiçoamento. A reencarnação é uma dádiva que nós devemos aproveitar enquanto temos o ensejo disso, enquanto Deus nos permite estar reencarnados, porque é dela que decorre o nosso progresso, tanto material quanto espiritual. As 2 asas, metaforicamente falando, que nos ajudam a alçar voo. Então, longe disso, o espírita vai defender a sua vida. Mas é uma indiferença, desprezo no sentido de uma indiferença que o leva a aceitar sem queixa nem pesar uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que se lhe segue. Então, o espírita, o primeiro efeito das ideias espíritas é nos mostrar que a morte não existe, que nós vamos manter a nossa vida física, patrimônio que Deus nos deu, enquanto houver a possibilidade. Mas quando chegar o momento derradeiro de deixar o corpo físico pela morte biológica, iremos tranquilos, felizes, porque sabemos que a vida continua no mundo espiritual. Então, esse é o primeiro efeito que as ideias espíritas
trazem para aqueles que as professam. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo nos dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Por isso que a ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. Então, aqueles adeptos da doutrina espírita que compreende a ciência espírita, a parte da relação entre o mundo material e o mundo espiritual, de onde surgem os fenômenos observados pelo Espiritismo, que, além disso, se aprofunda no estudo da filosofia espírita, que explica as leis divinas no aspecto, não somente no aspecto físico, mas no aspecto extrafísico, que explica as questões que traziam dúvidas para cada um de nós sobre origem, natureza e destino dos seres, e que, a partir disso, se aprofunda nas consequências morais que esse conhecimento traz, sente em si a produção desse efeito, essa resignação nas vicissitudes. Porque nós começamos a aprender, e a filosofia espírita vai mostrar isso, que tudo tem uma razão de ser, que todo efeito advém de uma causa, e que se a causa não está nessa vida, está em outra vida. E que, com resignação, podemos superar os desafios, porque Deus, que é infinitamente justo e bom, que é infinitamente misericordioso, não nos daria sofrimento maior do que pudéssemos carregar. Que o sofrimento, aliás, não é eterno, ele perdura enquanto houver a necessidade da educação, do aprendizado. A partir do momento que nós aprendemos, nós não precisamos continuar a sofrer. Isso a filosofia espírita nos mostra. E mostra também o caminho para que possamos nos liberar mais rapidamente das vicissitudes da vida, através da moral, das consequências morais que ela nos apresenta, que a gente vai ver um pouquinho hoje, ainda mais à frente, mas vai principalmente entender isso na semana que vem, quando estudarmos a moral evangélica do Espiritismo. E aí, essa compreensão traz coragem, traz moderação nos desejos e torna o suicídio uma ideia inviável e impensável, porque o suicídio faz o contrário de tudo aquilo que a filosofia moral espírita vem nos apresentar como meio de abreviar as vicissitudes. Então, esse é o segundo efeito daqueles que começam a perceber a doutrina espírita, não somente do ponto de vista da produção de fenômenos. O terceiro efeito, o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem, por conseguinte, de mais difícil desarraigar. Toda gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custe e de nada se privem. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui um sinal de grandíssimo progresso. Então, o terceiro efeito, estimular a indulgência para com os efeitos alheios. Por quê? Porque eu aprendo que eu sou imperfeito, que eu sou perfectível, que eu fui criada simples e ignorante, mas tendo um destino à plenitude, à perfeição, mas que eu ainda não tenho grande parte dessa perfeição, que ainda me falta muito, e aí estimula a quem está estudando a doutrina espírita a ser indulgente com o outro, tanto quanto precisa da indulgência para si próprio. Mas há um entrave aí, que Kardec diz, que é o egoísmo, que Emmanuel vai dizer lá no Evangelho, que é a maior chaga da humanidade, que obsta ao progresso. Então, o egoísmo é que faz com que esse terceiro efeito demore mais
para ser alcançado nos adeptos da doutrina espírita, porque é fácil fazer sacrifício voluntariamente quando nada custa a mim, quando de nada me priva. O sacrifício que vai me privar, mesmo que seja do supérfluo, é mais difícil de fazer. Exige abnegação, exige a aquisição de uma virtude, a virtude da abnegação. Por isso que ela constitui sinal de progresso. Mas esses são os efeitos daqueles que compreendem a doutrina espírita sob o seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. E aí, vamos aprofundar um pouquinho em cada aspecto da doutrina espírita. O aspecto científico, a gente já sabe, já aprendeu, já ouviu em algum lugar, que tem a ver com as relações entre o mundo material e o mundo espiritual e os fenômenos que são produzidos por conta dessa relação. Então, o aspecto científico se permite observar, experimentar e constatar esses efeitos. Por isso que lá no livro do que é o Espiritismo, a gente leu lá no preâmbulo, que o Espiritismo é uma ciência de observação. Então, essa parte, esse aspecto científico é a observação desses fenômenos. Mas que fenômenos são esses? Aí a gente vai recorrer à Gênese, à introdução da Gênese, onde Kardec vai dizer o seguinte: 2 elementos, ou, se quiserem, 2 forças regem o universo. O elemento espiritual e o elemento material. Então, o universo foi criado por 2 elementos. Deus criou o universo através de 2 elementos, o elemento espiritual e o elemento material. A gente ainda vai aprofundar isso nos nossos estudos. Mas, por hoje, basta que vocês entendam isso. Da ação simultânea desses 2 princípios, o princípio espiritual e o princípio material, nascem fenômenos especiais, que se tornam naturalmente inexplicáveis desde que se abstraiam deles. Esses fenômenos sempre ocorreram, desde que o mundo é mundo. O mundo foi tomando a forma que tem hoje, né? Desde a grande nebulosa que se desprendeu da nebulosa maior e que da bola de fogo que se desprendeu da nebulosa e que começou a tomar a configuração de planeta, tendo Jesus lá como arquiteto divino, junto com os seus colaboradores, moldando tudo isso. Essa relação entre os elementos, só para citar a Terra, porque isso é uma lei universal, né? Mas essa relação entre o elemento espiritual e o elemento material acontece. Então, essa ação simultânea produz fenômenos especiais que existem desde sempre e que foram observados desde sempre. Não foi o Espiritismo que começou a observar isso. A humanidade, desde os homens primitivos, observa esses fenômenos ocorrendo e que foram sempre inexplicáveis, que criaram teorias assombrosas, milagrosas, sobrenaturais, mas que só eram inexplicáveis porque faltava a chave para se compreender. Se você tira um elemento dessa relação, você não consegue explicar. E até mesmo com o desenvolvimento das ciências, esse estudo do elemento espiritual juntamente com o elemento material ainda não havia sido feito adequadamente. O Espiritismo é que veio mostrar essa relação entre o elemento espiritual e o elemento material. Essa é a matéria da ciência espírita. A ciência espírita, que é uma ciência de observação, ela surge a partir da observação desses fenômenos, apoiada na teoria, na tese que a filosofia vai trazer, de que existe um elemento espiritual e que esse elemento atua incessantemente sobre o elemento material e produz fenômenos. Tanto fenômenos que afetam os nossos sentidos físicos, que são 5, e que foram observados muitas vezes, embora não tivesse explicações, mas principalmente os fenômenos que não impressionavam os nossos sentidos físicos e que eram percebidos por tais ou tais pessoas dotadas de tais ou quais características e que não haviam sido explicadas adequadamente ainda. O Espiritismo vem trazer a chave para a explicação. Então, essa explicação é o aspecto científico do Espiritismo. Demonstrando a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma infinidade de fenômenos incompreendidos e considerados, em virtude mesmo dessa circunstância, inadmissíveis, por parte de uma certa classe de pensadores.
O livro dos médiuns é que vai explorar bastante esse aspecto científico do espiritismo. Não é só lá que você vai achar aspecto científico. Você vai achar aspecto científico no livro dos espíritos, vai achar na Gênese e em todos os livros. Mas o livro dos médiuns, ele é um guia ou manual para a prática, a manipulação, digamos assim, a utilização desse aspecto científico, né, do desenvolvimento desses fenômenos, que é a parte prática para o uso daqueles que querem se ocupar das manifestações, seja por elas próprias, seja pela observação de experiências alheias. Então, essa é a destinação do livro dos médiuns. As dificuldades e os desenganos que se encontram na prática do espiritismo têm a sua fonte na ignorância dos princípios dessa ciência. Como falávamos, não é? Que por se desconhecer a existência dos elementos materiais atuando com os elementos espirituais, os fenômenos que essa relação produzia ficaram na ignorância mesmo daqueles que observavam, criando uma série de dificuldades, uma série de desenganos. E o espiritismo vem explicar. E um desejo bem natural, Kardec vai dizer lá no livro dos médiuns, na introdução, a gente está falando aqui da introdução do livro dos médiuns, das pessoas que se ocupam com o espiritismo, o desejo natural dessas pessoas, é o de poder entrar em comunicação com os espíritos. Desde que esse véu foi levantado e que se compreendeu que há espíritos e que há a possibilidade de se comunicar com eles, todos, naturalmente, desejaram poder fazer isso. E faria uma ideia falsa, ele continua dizendo, se pensassem que fosse suficiente pousar os dedos sobre uma mesa para fazê-las girar ou ter um lápis à mão para escrever. Kardec vai desenvolver a introdução do livro dos médiuns mostrando essa aqui é a obra para se tratar da parte científica, da parte prática dessa ciência de observação. Mas não pensem que é só pegar o livro e começar a fazer fenômeno, não é um manual para se fazer mesa girar, lápis escrever, utilizando-se de um lápis para escrever. Por isso que ele lança primeiro o livro dos Espíritos, que contém a parte filosófica, que é a teoria que precede a prática. Mas ele vai mostrar que, compreendendo, conhecendo a filosofia espírita, todos aqueles que tivessem contato com os fenômenos poderiam utilizar-se deles, ou observando em si próprio, ou observando as experiências alheias. Então, essa é a obra onde o aspecto científico vai ser mais bem explorado nessa circunstância, nesse estudo. Seria perda de tempo aqui explorar um pouco mais sobre esse aspecto científico, porque toda a doutrina espírita vai falar deles. Então, mais à frente, nas outras aulas, a gente vai ver a produção dos fenômenos, todas as considerações sobre os fenômenos, ou seja, vai poder explorar com profundidade o aspecto científico. Hoje, basta apresentar a existência desses aspectos. E aí, passando, então, nós vamos falar um pouco sobre o aspecto filosófico do espiritismo. Já adiantamos, né, falando do outro slide, mas o aspecto filosófico ele vai ser desenvolvido principalmente no livro dos Espíritos, não só, porque a gente vai encontrar filosofia espírita na Gênese, vai encontrar filosofia espírita no Céu e o Inferno, mas o livro dos Espíritos, ele didaticamente nos apresenta a filosofia espírita. Aquelas questões que até então estavam sem resposta. De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sofro, por que outros são felizes, qual é a origem do homem, qual é a sua natureza, qual é a sua destinação, há um Deus, o que é esse Deus, quais são as suas características, os seus atributos, a sua natureza. Então, isso é filosofia. A filosofia, ela indaga, ela quer saber, ela pesquisa e ela busca as explicações. Até então, a filosofia tinha tentado buscar explicações no mundo físico, que impressiona somente os sentidos físicos, e ela estava acanhada. A doutrina espírita vem apresentar uma base de discussão à filosofia nunca antes
pensada, ou, se pensada, nunca antes sistematizada, que é a existência do mundo espiritual, que é, inclusive, um mundo principal em relação ao mundo físico. Isso já tinha sido trazido por alguns filósofos, mas não tão desenvolvido, porque caberia a doutrina espírita desenvolver na época predita, na época certa, de amadurecimento intelectual da criatura, mas a existência do mundo espiritual e toda essa relação com o mundo físico, que pôde ser observada na prática pelos fenômenos, pôde ser indagada, questionada, pensada, refletida na filosofia. Por isso que, além de ser ciência de observação, a doutrina é também filosofia. Então, o Livro dos Espíritos vai sistematizar isso para a gente, trazendo na primeira parte as causas primárias, falando de Deus, do Espírito, da criação. A segunda parte do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, falando sobre essa existência desse mundo, as características desse mundo dos espíritos e como se dá a relação desse mundo dos espíritos com o mundo da matéria densa. A terceira parte vai avançar, vai mostrar consequências morais dessa relação entre esses dois mundos. E a quarta parte vai trazer esperanças e consolações, dado a vivência dessas leis morais que tem a ver com a regra do bem proceder. Então, o Livro dos Espíritos encerra a parte filosófica. Também teremos, ao longo do nosso estudo de 120 itens do Guia de Estudo da Doutrina Espírita, a oportunidade de estudar, aprofundar o aspecto filosófico do Espiritismo. E sobre o aspecto religioso, a gente vai buscar explicação para esse aspecto religioso lá na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no objetivo desta obra. Então, lá no primeiro parágrafo, Kardec vai dizer que podem se dividir em 5 partes os escritos dos evangelhos, lá do Novo Testamento, os assuntos contidos no Evangelho. Primeira parte, os atos comuns da vida do Cristo, todas aquelas narrativas de Jesus. Segundo, os milagres, tudo aquilo que Jesus, todos os fenômenos que Jesus produziu, chamados milagres. Terceiro, as predições, todas aquelas previsões que Jesus fez e que se consolidaram, que aconteceram. Quarta parte, as palavras que serviram de consolidação aos dogmas da Igreja, para fundamento dos dogmas da Igreja. Então, tem algumas palavras dogmáticas que a gente repetia lá no catecismo da Igreja Católica, antes de receber a hóstia, ou palavras que as igrejas reformadas utilizam, até como fórmulas sacramentais. E a quinta parte, o ensino moral. As 4 primeiras partes são objeto de questionamento em cada religião. O católico vai entender de um jeito, o protestante de um outro, o espírita de um outro. Então, se reunirem religiosos de várias denominações para discutir os 4 primeiros itens, cada um vai dizer aquilo que é de acordo com a doutrina da sua religião, e não vão se entender na maioria das vezes. Mas existe uma parte que ela é comum a todas as denominações cristãs, que é o ensino moral. Ninguém pode questionar o ensino moral de Jesus. Para o católico, para o protestante, para o espírita, o ensino moral de Jesus é único. O ensinamento que ele trouxe, a consequência que ele traz ali, a fundamentação aplicada à nossa vida para a melhora das nossas condições, para a nossa felicidade, ela vai ser única. Por quê? Se as religiões discutissem, discordassem do ensino moral de Jesus, elas por si sós estariam assinando seu atestado de fracasso. Porque toda a moral de Jesus encerra um comportamento que nós precisamos buscar para a nossa felicidade. E isso vai nos unir
todos num grande guarda-chuva, digamos assim, relacionado ao que precisamos fazer para sermos felizes. Então, o ensino moral de Jesus é terreno onde todos pisam, é o terreno seguro, que não vai trazer dúvida para aquele que busca alcançá-los. Então, o aspecto religioso do Espiritismo, ele está ancorado, baseado, fundamentado, estabelecido no ensino moral do Evangelho de Jesus, porque moral existem muitas. Ao longo da humanidade, nós tivemos várias definições de moral, de regra de bem proceder, e que hoje se mostram inadequadas para a felicidade da humanidade. A moral evangélica, no entanto, ela é perene, ela se mostra como uma moral única para alcance da nossa felicidade em todas as épocas da humanidade. Então, o aspecto religioso do Espiritismo está ancorado no ensino moral de Jesus. Eu pensei que eu não tivesse colocado esse slide aqui, por isso que eu já falei, então vou passar rapidinho. As 4 primeiras partes são objetos de controvérsias, a última permanece inatacável. Se os discutissem, as seitas teriam encontrado nele a sua própria condenação, pois a maioria delas está ligada à parte mística, mais à parte mística do que à parte moral, que exige a renovação de si mesmo. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida particular ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundada sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que virá. É uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. E aí, alguém vai perguntar assim, mas o Espiritismo é uma religião? Já ouvi dizer que não é. Por que lá no preâmbulo do que é o Espiritismo, quando a gente apresenta a definição, ele fala que é uma ciência, uma filosofia de consequências morais, mas não usa o termo religião. Salvador Gentili escreveu um artigo nos Anais da Doutrina Espírita de 1983, muito interessante para avaliar essa questão. Ele diz o seguinte, a pergunta, o Espiritismo é uma religião? Realmente teremos que consultar, antes de tudo, o idioma de quem pergunta, para buscar o significado da palavra religião e examiná-lo em face dos princípios da doutrina espírita. E o que o Salvador Gentili fez? Ele pegou 3 grandes dicionários. O dicionário francês, esse Petit Larousse Illustré, edição de 1935, perdoem a pronúncia, né? Pegou o dicionário espanhol e pegou um dicionário brasileiro. No dicionário francês, a palavra religião ela está definida como culto prestado à divindade, doutrina religiosa. Aí o exemplo, religião cristã. Culto prestado à divindade. Aí o que você faz quando pega uma definição dessa, vai procurar a definição da palavra culto. Quem está acostumado a manusear dicionário, e nós, os da minha geração, são de uma geração que aprendeu que nada se faz sem um dicionário, né? Nada se entende sem um dicionário. Então, vai lá pegar o dicionário e vai buscar a palavra culto. O dicionário francês, esse dicionário de 75, e que provavelmente não mudou muito, eu ia até fazer uma pesquisa para atualizar, mas não houve oportunidade, devendo isso para o futuro. Ele diz que culto, o dicionário diz que culto é uma homenagem que se presta a Deus, ofício divino. Aí o que você vai fazer? Vai pesquisar o significado da palavra ofício, conjunto de preces e de cerimônias litúrgicas. Então, se você for substituir o significado de religião, você vai ler o seguinte, religião é o conjunto de preces e cerimônias litúrgicas que se prestem homenagem à divindade. Mas aí ficou a dúvida do que é litúrgico, que vem de liturgia. Liturgia é a ordem de cerimônias e de preces determinada pela autoridade espiritual competente. Exemplo, liturgia romana. Então, a palavra religião para a França, para o francês, seria um conjunto de preces e cerimônias litúrgicas que se prestem homenagem à divindade. Isso tem a ver com o espiritismo? Não. Então, se você perguntar, espiritismo é uma religião, usando essa definição do dicionário francês, nesse aspecto,
do dicionário não é. Aí você pega o dicionário da língua espanhola, da Real Academia Espanhola, da edição de 1970, onde religião é um conjunto de crenças e dogmas acerca da divindade, de sentimentos de veneração e temor para com ela, de normas morais para a conduta individual e social e de práticas rituais, principalmente a oração e o sacrifício para prestar-lhe culto. Então, nessa língua espanhola, se eu perguntasse, o espiritismo é religião, usando a definição do dicionário, também não seria. E o dicionário escolar do professor, organizado por Francisco da Silveira Bueno, de 1962, publicação oficial do Ministério da Educação e Cultura, a religião é um conjunto de práticas e princípios que rege as relações entre o homem e a divindade, a doutrina religiosa. E aí nós concluímos, como o Salvador Gentili, que no nosso dicionário a palavra religião está mais concorde àquilo que o aspecto religioso da doutrina espírita encerra. Aqui ele não se limitou a falar de crenças e dogmas, de temor, de veneração, de cultos, de práticas rituais, de sacrifícios, mas ele falou de práticas e princípios, que aí a gente consegue abarcar a doutrina espírita com as suas práticas e com os seus princípios, que regem as relações entre o homem e Deus, e a divindade, doutrina religiosa. Então, nesse aspecto, nós podemos responder claramente que o espiritismo é, sim, uma religião. Mas, para a França, para Kardec, já era uma religião, sim. Mas Kardec, na codificação, em nenhum momento ele citou a palavra religião, chamando o espiritismo de religião. Ele fala de filosofia de consequências morais. E diz que moral é essa? A moral do Evangelho. Aí é a caracterização do princípio religioso. Kardec vai falar de espiritismo como religião em novembro de 1868, no discurso da comemoração do Dia dos Mortos. Isso vai ser publicado na Revista Espírita de dezembro de 1868. Nós trouxemos alguns trechos, mas nós sugerimos fortemente que vocês leiam a revista na íntegra, a Revista Espírita de dezembro de 1868. Ele estava quase desencarnando, considerando que ele desencarnou em março de 1869, né? Então, foi um dos últimos discursos, provavelmente, e aí ele deixa patente a ideia de que o espiritismo é uma religião. Então, nós trouxemos alguns trechos desse item, desse discurso. Discurso de abertura pelo senhor Allan Kardec. O espiritismo é uma religião? E aí ele cita na Epígrafe Mateus, no capítulo 18, item 20, onde Jesus disse que onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. E aí, alguns trechos, o discurso é grande, né? Então, eu trouxe alguns trechos. Um deles é esse. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, um laço essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não apenas o fato de compromissos materiais que podemos romper à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Então, ele já está refazendo aquela definição arcaica, antiga, do dicionário francês das práticas rituais, da liturgia, do culto. Ele fala do laço moral, essencialmente moral, que identifica pensamentos, aspirações e não apenas compromissos materiais. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre as pessoas que ele une, como consequência da comunhão de vista de sentimentos, a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a beneficência mútuas. Então, a religião é um laço, estabelece um laço que tem um objetivo essencialmente moral de ligar os sentimentos e criar uma comunhão
de sentimentos, a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência. Ele está caracterizando a religião, que não tem nada a ver com culto, prática exterior, liturgia, medo, temor, como foi definido antes. Está redefinindo a religião. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto. Porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não separaria das ideias do misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Então, vejam só. Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, vai dizer o seguinte: para ideias novas, palavras novas. Ele fez questão. Quando a palavra que existia não definia exatamente aquilo que o Espiritismo apresentava, ele criava uma palavra nova. Ele criou o perispírito, ele criou o Espiritismo para definir essa doutrina nova, essa ciência de observação de base filosófica e consequências morais, que trazia aqueles 5 princípios que nenhuma outra doutrina espiritualista trazia. Já existia espiritualismo, mas não servia para definir o espiritismo, porque existiam doutrinas espiritualistas que não acreditavam na pré-existência da alma. Existiam as que acreditavam na pré-existência, mas não acreditavam na sobrevivência. Aí existiam as que acreditavam na pré-existência e sobrevivência, mas não acreditavam na comunicabilidade. Então, não dava para ele usar o termo espiritualismo para falar da doutrina nova. Ele criou o espiritismo, ele criou o perispírito. E sempre que ele precisava definir claramente, ele recorria à palavra mais adequada. Em relação à religião, não tinha palavra adequada, porque a palavra estava comprometida. Tanto comprometida com as cerimônias materiais, com a hierarquia, com a chefia, né, material, quanto principalmente contra os abusos. Lembrando, né, da Europa e todo o seu sofrimento com questões religiosas que temporariamente trazia mais prejuízo do que benefícios, né? Então, ele não usa, por prudência, o bom senso encarnado, como vai chamá-lo Pierre Paul Didier, ele prudentemente, com bom senso, não usou. Mas ali, naquele discurso, ele fala claramente: ora, sim, sem dúvida, senhores, o Espiritismo é uma religião. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com o título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é, o recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos que elas se ocupam. A Jaqueline apresentou as características do estudo do Espiritismo e falou disso. Recolhimento, respeito, natureza grave dos assuntos de que elas se ocupam. Pode-se mesmo, na ocasião, fazer preces, em vez de serem ditas em particular, são ditas em comum, sem que para isso se tomem por assembleias religiosas nos modelos, né, antigos que se conheciam. Não penseis que isso seja um jogo de palavras. A nuance é perfeitamente clara e a aparente confusão é devida à falta de um vocábulo para cada ideia. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião,
na acepção usual do vocábulo, não poderia nem devia enfeitar-se com o título sobre cujo valor as pessoas, inevitavelmente, ter-se-iam equivocado. Então, eu estou repetindo, então deixa eu pular aqui. E aí é um texto maiorzinho, a letra está pequenininha, mas eu vou ler num tempo adequado para que vocês entendam. Eu decidi trazer porque é muito importante ler isso que Kardec traz no discurso, que eu sei que vocês vão leem, mas eu quis trazer para reforçar, para dar mais ideia, dar mais vontade de vocês lerem o texto todo. Crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Crer na alma e em sua imortalidade, na preexistência da alma como única justificação do presente, na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral, na perfectibilidade dos mais imperfeitos seres, na felicidade crescente com a perfeição, na equitável remuneração do bem e do mal, conforme o princípio, a cada um segundo as suas obras, na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação limitada pela imperfeição, no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal, crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados, considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito que é eterna, aceitar corajosamente as provações em vista do futuro mais invejável que o presente, praticar a caridade em pensamentos, palavras e obras, na mais larga acepção da palavra, esforçar-se todos os dias para ser melhor que na véspera, extirpando alguma imperfeição de sua alma, submeter todas as crenças ao controle do livre exame da razão e nada aceitar pela fé cega, respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo. Religião que pode congraçar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ele ligue todos os homens sobre a bandeira da fraternidade universal. Olha que trecho lindo, que emociona. Então, a religião espírita, Kardec falando no discurso, eis porque o espiritismo é religião, sim, esse é o credo espírita, é a religião espírita. E aí, para finalizar, nós trazemos o feixe dado por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, no livro Fonte de Paz, numa página onde ele intitula O Sublime Triângulo. Então, o Sublime Triângulo é o da ciência, da filosofia e da religião. O aspecto científico da doutrina, ele está caracterizado por esta frase luminar da doutrina espírita. A fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Então, como ciência de observação, a doutrina espírita vai experimentar, vai analisar, vai observar, e essa observação, ela não vai se descaracterizar em relação à razão, ela não vai ser contrária à razão, ela vai poder ser encarada face a face à luz da razão, que vai caracterizar uma fé sólida. Então, o aspecto científico da doutrina espírita vai nos permitir uma fé sólida. O aspecto filosófico, ele está caracterizado, segundo Emmanuel, por esta frase: nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei. Então, a filosofia vai trazer a resposta para as indagações de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a finalidade de eu estar aqui, qual é a finalidade do sofrimento, das vivências. E aí a filosofia vai responder através dessa frase: nascer, viver, morrer, renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei.
E a religião vai ser resumida através desta frase: fora da caridade não há salvação. Então, as consequências morais, elas são aquelas que fazem com que desenvolvamos a fraternidade universal, com a caridade através dos pensamentos, das palavras e dos atos. E ele, então, vai finalizar a página, que também precisa ser lida por vocês na sua íntegra. É o livro Fonte de Paz, de Chico Xavier, por Emmanuel. E ele diz o seguinte: não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Então, os três aspectos devem ser desenvolvidos por nós de igual modo. Deve ser um triângulo equilátero, ou seja, de lados iguais. Não existe um aspecto mais importante na doutrina espírita. Os três aspectos são igualmente importantes. Aquele que prioriza o aspecto científico, ele vai crescer muito no campo da experimentação, mas não vai ter vivência moral, lastro moral que o aspecto religioso lhe dá. E aí as consequências serão prejuízo no seu progresso espiritual. Aquele que enfatiza somente o lado filosófico, ele vai compreender muito, vai ter explicação para tudo, para todos os fenômenos da vida física e extrafísica, vai ser aquela pessoa que tem a solução para os problemas de toda a humanidade, mas que não vivencia, porque ele só filosofa. E aquele que só buscasse entender o aspecto religioso como o aspecto do Evangelho de Jesus, mas sem o auxílio da ciência e da filosofia, não cresceria adequadamente, porque as doutrinas que se basearam no Evangelho de Jesus, mas sem a chave que o Espiritismo traz, não conseguem explicar nem mesmo as palavras de Jesus. O ensino moral de Jesus, ele ganha uma consistência quando é analisado à luz da filosofia espírita, que explica a existência de um outro mundo, o da essência, e quando é analisado à luz do aspecto científico, que mostra que Jesus não fez milagres nem sobrenatural, e sim utilizou as leis de Deus, as leis da natureza, que ele domina como espírito puro. Então, está aí a justificativa de que nós devemos trabalhar o nosso íntimo para vivenciarmos os três aspectos da doutrina espírita de igual modo. Senão, nosso triângulo fica tortinho e a gente fica falhando em vivência em um ou outro aspecto. E sigamos todos irmanados fraternalmente para desenvolver os três aspectos e nos tornarmos verdadeiros espíritas ou espíritas perfeitos. Que Deus nos abençoe. João, você está mudo. Escorrega. Muito bem, a Nilska deixou muito claro o capítulo, os três aspectos do Espiritismo e suas consequências. Eu espero que vocês tenham muitas perguntas para fazer, porque tem tempo suficiente. Tá bem? Ale Pereira, o que você tem a dizer com relação às perguntas? Boa noite, gente. Por enquanto, o assunto terminou agora, né? Eu pedi para o pessoal ir colocando as perguntas ao longo da explicação, mas a gente ainda não tem. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula, só para confirmar, o Rogério acabou explicando, mas pode ser a dúvida de outras pessoas. Onde que está o discurso do Kardec na íntegra, a Nilska? Revista Espírita de dezembro de 1868. Ele fez o discurso do dia de finados, né, que é novembro,
e aí foi publicado em dezembro de 1868. Tá. Poderia ser a dúvida de outras Já pessoas, tem então a já coleção fiquei da Revista Espírita, tem tudo isso. Ele fez o discurso aproximadamente 6 meses antes de desencarnar, o que já era algo assim inspirado pelo plano espiritual, para ele deixar bem claro esse assunto, como ele deixou. É um discurso muito lindo. Tem acho que é Cavalcante, ele está perguntando onde que se consegue essa coleção da Revista Espírita. Acredito que no centro tem, né, na Seja. Você consegue em qualquer livraria espírita, principalmente na Seja, editora e distribuidora de livros espíritas, no Centro Espírita Regeneração, na livraria, e na livraria de qualquer centro espírita. Mas se quiser adquirir conosco, depois me manda mensagem que eu dou todos os detalhes. Para quem gosta de ler digitalmente, em tablet, computador, etc., você tem um site que é uma grande contribuição de companheiros espíritas valiosos, que é o Kardecpedia, Kardecpedia, né? Ou Kardecpedia, como nós costumamos falar, onde tem lá em PDF todos os volumes da revista. Mas, se quiser comprar, fala com a gente, que a gente providencia. Da minha parte, eu sugiro que compre a coleção, porque você pode carregar para lá e para cá, levar para o trabalho, e não precisa levar o computador. A coleção consta dos volumes de 1858 a 1869, e cada ano tem os 12 meses, né, de cada mês, os 12 volumes de cada mês da revista. Por enquanto, a gente não tem perguntas mais. Então eu vou fazer pergunta para as pessoas, já que ninguém quer fazer. Deixa eu falar uma palavrinha só nisso. O Emmanuel escreveu um livro falando dos 3 aspectos do Espiritismo. O livro é O Consolador. Sim. Então, você, para entender um pouco mais, se aprofundar em tudo, é bom ter esse livro. Fala, Nízia. Rogério, só desculpa, Rogério, eu não entendi se você fez uma pergunta. Não, eu queria saber se a Nilska sabe se há algum artigo que seria talvez lançado numa possível revista de 1869. Sobre o assunto? Não, sobre a revista Espírita, porque encerrou em dezembro, né, de 68. Desencarnou logo também, né? Sobre esse assunto, a única referência que Kardec faz sobre o espiritismo ser religião é nesse mês dessa revista, dezembro de 1868. É a única menção que ele faz. Antes ele falava filosofia de consequências morais. E aí ele arrematava dizendo, qual moral? A moral evangélica. Então dava conotação religiosa sem dizer a palavra religião. Lendo a introdução e a conclusão do Livro dos Espíritos, você vai encontrar colocações de Kardec que ele diz que é uma doutrina e uma filosofia de consequências morais. Ele sempre fala que é uma doutrina científica, filosófica, de consequências morais. Então, ao invés da palavra religião, ele fala que é uma doutrina científica e filosófica de consequências morais. Essa consequência moral é o aspecto religioso, que a Nízia falou no transcurso da apresentação. Se você for avaliar o contexto, né, histórico em que o espiritismo vem, que é a época predita, né, pelos espíritos, né, a época de amadurecimento intelectual, é a época que a Terra rompe com aquele dogmatismo abusivo, né, do teocentrismo, onde Deus era utilizado para justificar os maiores abusos,
e Deus como um centro de tudo perde espaço, não a ideia de Deus, do Deus justo que conhecemos, mas a ideia que os homens faziam de Deus, que utilizavam para dominar, perde espaço, para ganhar espaço a ideia do homem como o centro de tudo, que surge o racionalismo, que explica tudo pela razão, o empirismo, que explica tudo pelo que você pode impressionar os sentidos físicos, saindo da ideia religiosa, porque havia um agastamento dessa ideia religiosa como ideia de abusos. Então, a humanidade estava querendo fugir daquilo que se definia como religião. Kardec chega e fala, uma religião nova abortava o processo no nascedouro. Porque alguém dizer uma religião nova, agora, na hora que o homem a razão está no centro de tudo, o homem é a medida de tudo, o raciocínio, o penso, logo existo, né? De Descartes. Então, ele foi muito claro. Deixa eu apagar o som de João, porque a porta está aberta aqui, está atrapalhando. Peraí. Pronto. Então, Kardec foi muito inteligente, como ele era e é, né? E não usar a palavra, porque a palavra estava gasta. Não era uma nova religião, no sentido dos dogmas e dos abusos. Ele fala isso no discurso. Mas era uma ideia de religião como um laço, uma ligação, aquilo que religa o homem a Deus, né? João, eu tirei seu som, liga de novo aí. João, você está sem som, caso queira falar, ligue o som. Está tudo tão silencioso aqui. Vocês poderão, se quiserem, solicitar, eu já distribuí várias vezes uma crônica chamada Espiritismo e Religião, do Gentili, publicada no Anuário Espírita de 1983. Ele faz uma crônica exatamente quando um grupo de santos, associado a mais alguém aqui do Rio de Janeiro, começaram a trabalhar contra o aspecto religioso do Espiritismo. Ele faz, então, uma crônica espetacular, que a Nilska usou algumas partes hoje. Eu posso reproduzir para vocês e seria assim um material riquíssimo para vocês no futuro. Agora, na década de 80, nesse período de 83, 84, 85, se vocês procurarem na revista O Reformador, vocês vão ver várias crônicas de vários escritores espíritas falando do aspecto religioso do espiritismo e do tríplice aspecto do espiritismo. Porque existia um grupo manipulado pelas trevas, isso a gente pode falar abertamente, e isso deve ir para o YouTube, que lutava manipulando algumas mentes de alguns espíritas mais despreparados ou mais suscetíveis de serem manipulados para trabalhar contra o aspecto religioso do espiritismo. Isso deu um trabalho muito grande e nós participamos desse movimento à época e realmente nós tivemos que fazer muitas palestras, muitos seminários falando do tríplice aspecto do espiritismo. Então, vocês, querendo, pesquisem no Reformador desse período, eu não posso dizer a vocês de quando até quando vocês vão encontrar diversas crônicas. Mas eu mesmo tenho uma coleção de crônicas falando, defendendo os três aspectos do espiritismo. E depois essa ideia morreu, mas de vez em quando aparece alguém que se deixa levar pelos espíritos perturbadores e levanta a questão. Então, que essa questão fique para nós muito clara. O espiritismo tem três aspectos. Depois vocês podem ouvir de novo a síntese que a Nilska fez, que está muito boa, e firmarem um conceito bem claro sobre isso, para
divulgarem os 3 aspectos do espiritismo. Quando alguém chegar dizendo que o espiritismo não é religião, vocês terão argumentos para debater. Vamos lá, já que ninguém faz pergunta, eu vou fazer. Dos 3 aspectos, qual o mais importante? Não, você explicou, não tem o mais importante. Tem o muito equilíbrio bem, entre os 3. Os 3 igualmente importantes. Vocês estavam, só fazer uma pergunta, não é uma pergunta, mas lá no Obras Póstumas, final, né, quando o Kardec traz as mensagens, quando ele estava codificando cada livro, ele traz essas perguntas sobre quando ele está codificando o Evangelho, justamente por essa questão de impacto que viria, né, porque até então ele não falava em religião, como vocês disseram, mas quando ele começou a codificar, que o nome inicialmente seria Imitação do Evangelho, né, ele, sob a orientação dos espíritos, e os espíritos da codificação falaram, né, o que viria a acontecer com os espíritas a partir da publicação do Evangelho, né, que seriam golpeados, seriam contestados, assim como foram outros, né, os judeus e outras designações religiosas, mas que traria essa doutrina, essa moral evangélica, né, que é superior aí na questão só o nome, né, vulgar de religião, que não é isso, né, não é esse o aspecto. Deixa eu completar, então, o que você levantou. A Nilska mostrou o triângulo, ciência, filosofia e religião. Quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos disseram que o aspecto religioso seria a cumieira do edifício. Então, quando você faz um triângulo, você tem nas 2 bases ciência e filosofia. A parte religiosa é a superior. A Nilska fez o triângulo e depois ela explicou o que traz o aspecto religioso. Para onde ele nos direciona? Então, ele é o ápice. Ciência e filosofia nas 2 bases e religião no ápice. Não é o mais importante, mas é uma simbologia. A ciência e a religião aqui embaixo, esclarecendo a ciência e a filosofia, que é a parte do conhecimento, e o amor, religião, nos direcionando para Deus. Muito importante você fazer o triângulo, colocando cada um dos aspectos nos ápices do triângulo. O aspecto filosófico, segundo o que eu li, ele foi bastante usado para a difusão do espiritismo. Por quê? Responde. Porque ele é que chamava a atenção daqueles grandes pensadores. E na época era necessário. Quais são os era períodos necessário do desenvolvimento do espiritismo? Ela vai explicar isso nos períodos de desenvolvimento do espiritismo. Fala aí. Relembra? A importância do período filosófico vinha da própria importância da filosofia. Eu não quis aprofundar e não fugir dos itens de Kardec, mas se a gente for fazer uma introdução para entender a ideia da filosofia, a ciência propriamente dita, como a gente conhece, ela é originária da filosofia, porque a observação, quando o indivíduo se propõe a observar, e o ser humano observa desde que ele é ser humano, ele começa a identificar questões que ele tenta explicar. A filosofia vai surgir dessa indagação, dessa necessidade de explicar. Então, a partir de determinado momento, a filosofia laica, digamos assim, se eu posso usar esse termo, mas a filosofia que não está comprometida com o espiritismo, ela vai começar a ter a ideia de experimentar e comprovar aquilo que ela indagou e descobriu. Aí é que começa aquilo que se chama ciência, que é o empirismo, né? Que é a prática daquilo que se observou. Mas
A filosofia, ela precede por isso, porque você indaga, se observa, indaga, quer saber e busca entender, e a partir daí você vai construindo todas as outras questões. A ciência, no campo da prática, né, da experimentação, e, no caso do espiritismo, a moral como aplicabilidade daquilo que se observou e se experimentou. Então, a filosofia, ela é precedente e ela é fundamental para que você saiba como conduzir a prática e saiba como aplicar as consequências. Então, por isso que a filosofia, no caso da doutrina espírita, precede. Por isso que ele lança o livro dos espíritos antes de lançar o livro dos médiuns, embora as observações práticas já estivessem ocorrendo desde o período da curiosidade. Mas ocorriam como resposta à indagação, que a filosofia é quem indaga. A ciência vai mostrar o que a filosofia indagou. Então, por isso, a precedência da filosofia, mas não a importância maior da filosofia. É uma questão de ordem, né? Da apresentação. Adriano quer falar. Adriano está com a mão. Eu não sei se eu me expliquei convenientemente para o Irari. Claro, muito claro. Muito claro. O que eu queria perguntar, Nilska, é sobre essa conversa que você falou agora sobre filosofia, né? Esses filósofos que vieram posterior a Kardec, Alexander Aksakov, William Crook, Daniel Galeno, eles são importantes também para o espiritismo? Com certeza. São chamados os clássicos do espiritismo, né? Eles são importantes porque eles não são, propriamente ditos, somente filósofos, né? Eles são, podemos dizer que são pensadores espíritas, para usar se quiser dar um título. Porque o Aksakov, por exemplo, Aksakov foi convidado, temos tempo. Aksakov foi convidado para refutar os fenômenos espíritas. Ele foi, numa sociedade, né, na Assembleia na Rússia, ele foi um dos que tomou conhecimento dos fenômenos espíritas e tinha um detrator do espiritismo reencarnado, que era o Eduardo alguma coisa, que agora de cabeça não lembro, era um Fon alguma coisa, e ele está lá na introdução de Animismo e Espiritismo. Esse cara era um detrator dos fenômenos espíritas, falava mal de Kardec, de todo mundo, e o Aksakov, como membro da Academia de Ciências, ele era um acadêmico, ele era um sábio da academia, ele foi chamado para dirimir, para mediar a situação. Isso é charlatanismo ou não é? E aí ele vai estudar, passar em revista todos os fenômenos espíritas, e aí a tese era a seguinte: os fenômenos que eram produzidos ou eram charlatanismo, ou se eram reais, eles eram fenômenos criados, produzidos pelo próprio espírito do médium, pelo próprio sujeito, ele não chamava de médium, pela própria personalidade. E havia essas duas teses. Um diziam que era fraude, outros diziam que era só produzido pela pessoa que produzia. A Alessandra explicou esses sistemas. E o Aksakov vai ser chamado a explicar, para botar um ponto final. E aí ele descobre que haviam, sim, fraudes, que haviam, sim, fenômenos que eram produzidos pela própria pessoa, mas haviam fenômenos que eram produzidos por uma inteligência exterior àquela que estava ali e que não estava no mundo material. Aí ele vira espírita e vira um contribuidor do espiritismo, quer dizer, estava programado para isso, né? Então, ele teve um papel importantíssimo, principalmente na Rússia, naquela área ali, para defender a doutrina. Assim como Delane, que sentou no colo de Kardec, né? Filho do Alexander, né? Que era amicíssimo de Kardec, e todos os outros vieram para desenvolver a ideia e mostrar que era a ideia nova que vinha para ficar, né? Vale a pena ler esses clássicos da doutrina espírita. Eu tenho uma pergunta. O fato de Kardec ter colocado a religião no último plano, por conta do preconceito do povo em relação a falar que a doutrina era demoníaca,
ou pela questão histórica das várias religiões, das matanças, ao longo do histórico do cristianismo? Eu não consegui entender, o som estava meio borrado, se é que eu posso dizer assim. A Alessandra consegue traduzir isso? Eu ia falar isso também, não consegui, o som está muito... parece que está alguma coisa impedindo, Rosivete. Se você puder repetir, de repente, ficar mais próximo do microfone ou escrever. Bom, tá dando para falar? Tá dando para escutar? Agora melhorou. Tá. Essa questão do Kardec ter colocado a explicação que a doutrina espírita tinha o cunho religioso por último plano, foi por conta do preconceito em relação às pessoas da época dizerem que a doutrina era demoníaca, ou pela questão histórica, né, das matanças pelo cristianismo, e aí as pessoas criaram resistência à religião? Foi por conta dos dois? Ele ter usado o termo religião, ou ele quer colocar o aspecto religioso por último? Não, o termo religião. O termo religião foi porque a palavra religião era mal empregada, estava comprometida. E Kardec tinha essa preocupação, que deve ser a preocupação nossa, que é a preocupação dos espíritos superiores, de saber exatamente do que se fala. Já viste uma comparação, Joana de Ângeles tem um vocabulário riquíssimo e nos enseja a enriquecer o nosso vocabulário, porque as palavras criam ideias. Então, Kardec era muito claro com isso, para ideias novas, palavras novas. A religião é uma palavra velha, que traduzia ideia velha, que não era a ideia do espiritismo. A religião, aquilo que os dicionários diziam que era religião, e principalmente que o senso comum entendia como religião, não era o que o espiritismo vinha mostrar, embora o espiritismo fosse religião no senso estrito de religar o homem a Deus, a divindade, de estabelecer o laço de comunhão de pensamentos em vista da fraternidade. Então, o problema era a palavra, não era o espiritismo, era a palavra que estava mal empregada. Então, ele deu um ajuste ali e só falou na hora que tinha que falar. Viu? Entendi. Acrescenta isso o fato de que a Igreja, durante séculos, com a Inquisição, ela tornou a religião algo que as pessoas evitavam procurar. E também na França, nós tivemos a noite de São Bartolomeu, onde a Igreja Católica fez um massacre dos protestantes. Então, a palavra religião estava estigmatizada. Talvez essa palavra ela defina bastante. Ela estava comprometida, ela estava desgastada. Aí, o cuidado de Kardec, como a Nilka colocou, o que a Nilka colocou no texto aqui, está muito bem colocado, porque ele não queria que as pessoas entendessem que era mais uma religião. Você colocou isso, né? Mais uma religião. Sim. Deixa eu responder aqui. Acabou. Terminou, gente. Sim, Terminou. não temos mais perguntas, não. Aqui fechou, no Então, chat. vamos orar, agradecer muito a Deus, porque foi um aprendizado muito rico. Agradecer a Jesus, aos bons espíritos que estão acompanhando o nosso tese online. Senhor da vida, nós agradecemos por estarmos neste período reencarnados na Terra, no movimento do Consolador, colaborando com Jesus na construção da nova era, que nós possamos prosseguir firmes, intimorados, como nos ensina o doutor Bezerra de Menezes, até
consumação de todo esse processo, até nos últimos dias, quer estejamos encarnados ou desencarnados, trabalhando para a construção do reino de Deus, do teu reino, dos nossos corações. Despede-nos aqui e fica sempre conosco, Senhor, daqui.